Antes de entrarmos diretamente na palavra desta noite, eu quero bendizer a Deus também por esse equipamento que estamos testando. Ainda não tínhamos um equipamento com essa qualidade. Conseguimos adquirir nesta semana esse equipamento para melhorar ainda mais o som, com mais 2 microfones sem fios, e nós estamos testando. Bendizer a Deus também pela vida do irmão William, que além de estar ajudando, cooperando, frequentando, participando com a sua vida, tem nos ajudado também na questão do som, cuidado, nos orientado e assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua abençoando, multiplicando para cada um dos irmãos em todas as áreas. Então estamos agradecidos porque agora também poderemos ter outros irmãos ajudando. A missionária Marta está louvando, os irmãos também, irmãs, poderão estar louvando em dupla e assim por diante, né? Tem mais um microfone para ligar e Deus vai abençoar, nós vamos conseguir continuar avançando e melhorando em todas as áreas, tanto nas áreas seculares quanto na área espiritual, e perseverando na palavra do Evangelho, alcançando cada vez mais vidas e almas, que é o mais precioso nesta causa do ID. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Elaine também poderá estar louvando o Senhor, né? Glória a Jesus. Irmã Marlene, que hoje não pôde estar conosco, mas também poderá estar louvando com alguém, ajudando. Então, bênção, maravilha. Deus seja glorificado por tudo. Meus irmãos, vamos abrir o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos meditar um pouco mais na leitura introdutória do Salmo de número 15. O Espírito Santo já vem testificando e falando através de outros servos e servas dele e confirmando esta palavra para esta noite. Então, Salmo de número 15, o verso de número 1 é uma pergunta, uma indagação importantíssima para todos nós nos fazermos e todos os seres humanos. Bem-aventurado todos aqueles que fizerem essa pergunta a si mesmo e prestar muita atenção, atentar bem para as respostas que ensina como ser bem-aventurado para morar no lugar especial que podemos trazer de uma maneira interpretativa, fazendo já uma exegese do versículo inicial. Nós percebemos que fala, num sentido espiritual, do céu, da morada eterna com Deus, da eternidade. E Deus já testificou usando o nosso irmão que nos antecedeu, que leva e nos liga, além das profecias do Evangelho, Mateus 24, também nos passa, o apóstolo Paulo escrevendo, também fala sobre esta morada, sobre este lugar, e depois conclui e fecha lá em Apocalipse, dando os detalhes de como será este lugar maravilhoso, aleluia, louvado seja Deus. Então vamos aprender hoje um pouco mais sobre como estarmos nesta lista, nesta agenda para ir para lá. Então, o verso 1 está dizendo assim a pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A pergunta é direta e objetiva. Então, o nosso Senhor vem respondendo através da inspiração do Espírito Santo ao servo que escreveu. Ele vem dizendo, então, a maneira, o comportamento
que todos nós devemos ter para estar nessa fileira, nessa agenda. E é importante, antes de entrarmos em cada um dos pontos, ensinamentos, nós já percebermos que estes ensinamentos são ligados e é necessário os passos básicos iniciais da vida de todo homem, toda mulher, todo moço, toda moça, que é receber o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, foi nos apresentado como Jesus o Messias, o Salvador do mundo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mundo em que sentido? No sentido de pessoa. Deus amou o mundo. Não foi mundo no sentido secular, terra, árvore, pedra, água. O mundo nesse sentido é pessoa. E aí João 3,16 traduz esse amor dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não vá para a perdição, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna, a salvação, que vai morar nesse lugar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois de receber o nosso Salvador, confessar publicamente, caminhar de acordo com as orientações dele. Então, depois desses passos básicos iniciais, agora ele vai nos dizer, nós aprendemos um dia desse, os pecados que nos separam de Deus e conduz à perdição. Agora nós vamos aprender hoje, com clareza e transparência da palavra, o que nos leva para esse lugar maravilhoso da salvação. Aleluia. Graças a Deus. Então, dando prosseguimento, nós já fizemos o básico. Então, alguém que ainda não fez, nós vamos orientar para então fazer o básico inicial, que é receber o nosso Salvador, confessar publicamente. Uma vez isso feito, nós vamos então estar passando para os ensinamentos desta noite. Então, no versículo 2, traz o primeiro ensinamento. Que tipo de pessoa que vai morar no céu? Que tipo de pessoa que vai alcançar esse lugar maravilhoso? Versículo 2 diz: só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Isso é o primeiro ensinamento, primeiro ponto destes que estão caminhando para o céu e vão morar no céu. Salmo 15, estamos lendo, estudando e lemos o versículo 2. Então precisa ser uma pessoa que vive uma vida correta. Correta sobre qual preceito, pastor Lindomar? E qual conceito? Não é correta no sentido dos preceitos da sociedade, das leis humanas em primeiro lugar. Por quê? Porque imagine pessoas, servos de Deus, sinceros, homens e mulheres, moços e moças, que vivem em países onde o homossexualismo, por exemplo, é legalizado. Imagine um país onde um segmento religioso chamado satanismo, hoje ainda ouvia repetidas vezes, e uma das vezes estava ouvindo junto com o irmão William no carro, sobre o testemunho de um ex-satanista. E a gente percebe que há países que já consideram, fazendo parte do sistema religioso, essa religião chamada satanismo, onde se adora claramente, declaradamente a Satanás, Belial, com templos e tudo assim por diante. Então imagine um país onde isso é liberado, isso é permitido e aceito. No Brasil existe, mas não é aceito ainda como algo que seja livre acesso e que possa anunciar a todos. Mas imagine também os países onde a prostituição é tida como uma profissão legalizada, e isso é normal, entre aspas, e é apoiado e aprovado, protegido por lei. Então não é desse tipo
de vida correta, de vida sincera, que a palavra de Deus está falando. Então, como é que é? A nossa regra de vida, de fé, está contida no livro de Deus, na palavra de Deus. Então, as leis humanas, muita gente confunde, por falta de um estudo mais profundo da palavra, ou às vezes apenas por ser repetidor do que ouviu falar e sem conferir, examinar na Escritura, pega um texto isolado que o apóstolo Paulo diz que devemos respeitar as autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Mas pegar só um pedaço do texto, sem o contexto, pode incorrer e induzir ao erro. Quando vamos estudar todo o contexto lá, que está ligado a esse aqui, nós vamos perceber que é obedecer às autoridades, seguir as leis seculares, até o ponto que elas conferirem com a palavra de Deus. Quando uma lei humana, quando um mandamento, entre aspas, humano, uma lei, for contra, divergir com a palavra do Todo-Poderoso, nós, a partir desse momento, automaticamente, estamos isentos, estamos liberados, não temos mais o dever de seguir essa lei feita pelos homens, e algumas delas eu citei aqui para os irmãos, que alguns países já aprovaram, e o Brasil está lutando para aprovar essa também aqui. No pleito passado foi derrubado, mas é muito provável que em breve isso vai ser aprovado, até que faz parte do plano do governo do anticristo, que os políticos e a mídia chamam de nova ordem mundial. Observe quando estou ouvindo noticiário, na TV, na internet, no rádio, quando falar de nova ordem mundial. Porque Belial maqueia, disfarça, ele usa uma linguagem que a maioria das pessoas não compreende, não percebe, e é para dificultar que todos os pregadores, servos e servas de Deus que pregam a palavra do Evangelho verdadeiro, que estuda sobre escatologia, profecia, hermenêutica, entre outras, e sabe fazer uma ligação profética da Escritura, dos sinais dos tempos, e aplicar para os nossos dias, eles então usam essa linguagem para que esses servos e servas de Deus, que têm esse conhecimento e esse discernimento do Espírito, que eles tenham mais dificuldade para ensinar as pessoas. Porque se eles falarem claramente que é o governo do anticristo, todas as pessoas dizem, bem que aquele irmão pregou sobre isso, bem que aquele pregador falou sobre isso, bem que aquela irmã pregadora, serva de Deus, falou sobre isso, e está falando. Então eles usam uma linguagem disfarçada para a maioria das pessoas não perceberem que a palavra de Deus está cumprindo dia a dia. E não tem como parar o cumprimento de nenhuma das profecias, meus irmãos. Nós entramos agora num tempo, chamado tempo do fim, que é um tempo de funil. E quem conhece funil, a entrada, a borda é grande, larga, espaçosa, fácil. Mas quando vai descendo para o meio, vai se apertando, e na saída é estreito. E não tem como escapar. Então é o período das profecias finais. Então vamos avançando. Então, obedecer às leis e às autoridades, no sentido que o apóstolo Paulo falou, é enquanto conferir com a palavra de Deus. Se for contra o princípio do que está no livro de Deus, na Escritura Sagrada nós dizemos não. Porque para nós os lemas é Bíblia, sim. Bíblia no sentido de palavra de Deus, Escritura Sagrada. Constituição, não. Evangelho, sim. Política, não. Por quê? Porque os políticos se acharam no direito de empinar o nariz e querer dizer que é melhor que Deus, que é acima de Deus, e fazerem lei pensando no benefício próprio, em grana, para setores da sociedade e para desfazer o que Deus diz que é pecado. Só que a palavra de Deus, nesse sentido, ela não pode ser substituída por nenhuma lei humana. Em nenhum momento aqui tem permissão para homem criar lei que vá contra o que está escrito. Em nenhum momento aqui tem permissão para alguém criar uma lei para proibir pregar essa palavra. Pelo contrário, os líderes de nações que são sinceras e têm temor a Deus, eles fazem as leis respeitando os princípios de Deus, porque eles sabem que é bem-aventurada a nação
cujo Deus é o Senhor. Eles sabem que é um grande benefício respeitar os princípios de Deus, vai fazer diferença para eles, para os filhos deles, para a sociedade, para todos que moram naquela nação. Eles sabem disso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vida correta, sim, de acordo com a palavra de Deus. Vamos respeitar as leis humanas? Sim, todas? Não. Nós vamos respeitar todas aquelas que conferirem com a palavra de Deus. As que vão contra os princípios de Deus, nós estamos fora desse grupo e vamos dizer que está errado e é pecado porque contradiz a palavra do Todo-Poderoso. Na parte B do versículo 2, ele ensina também algo mais sobre essas pessoas que estão na fileira, nessa agenda, indo para o céu. Ele diz na parte B, ele diz assim: porque é sincero e verdadeiro no que diz. Isso aqui está ligado ao que o nosso Salvador diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, lá na continuação, depois da primeira parte do Sermão do Monte, depois do versículo 13 ali a seguir, tem sal da terra, luz do mundo, continua, e ele vai chegar no momento que ele diz sobre o sim, sim, não, não. Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. O que significa isso na prática? A nossa palavra tem que ser uma só. A nossa palavra tem que valer. Um dia desse, nós tivemos a alegria de poder visitar o irmão Jean, a sua família, e nós estivemos ali no lar dele. Nós ficamos agradecidos a Deus por aquela oportunidade, conversando, estávamos juntos, estivemos juntos alguns momentos, e aconteceu muitas coisas boas, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando o irmão Jean disse de maneira enfática que ele tem dificuldade com pessoa que não tem palavra, pessoa que fala uma coisa e não cumpre. E eu me alegrei muito na hora, levantei a mão no céu, lá na casa dele, glorifiquei a Deus, porque eu também, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, pessoa que trata e não cumpre. Porque quando a gente trata uma pessoa, seja uma moça que você tem um projeto para namorar, seja um rapaz que você tem um projeto para namorar, seja uma amizade, seja um negócio, seja no casamento, seja na parentela, quando a gente trata com a pessoa, isso começa a criar corpo, no sentido do projeto. Aquela pessoa que ouviu a sua palavra fazendo o compromisso, de ambas as partes, começa a já lidar e organizar a sua vida, sua agenda, seu trabalho, para cumprir aquilo que foi projetado. Seja envolvido com dinheiro, negócio, visita, qualquer área. A pessoa se organiza, prepara o seu tempo, começa a caminhar naquela direção, alegre, maravilha, mas meus planos, pois é, vai ser assim, fim de semana, isso, maravilha e tal, coisa boa, já posso contar com isso, posso contar com o irmão, ótimo. Quando chega o momento, alguns nem dá satisfação, que o imprevisto pode acontecer com qualquer pessoa, nós somos humanos limitados, pode acontecer, mas antes, converse, ajude aquela pessoa a não ter prejuízo, não deixe ir até a última hora e falhar. Porque quando isso acontece, gera decepção, gera frustração, e às vezes pode gerar, depende da situação e o compromisso que é, pode gerar até uma mágoa na pessoa, uma ferida. Como é que a gente elimina esse mal? Que está assim na sociedade de hoje, mas assim, igual praga na roça, igual capoeiraba na roça. Pensa uma praga que cresce, capoeiraba na roça. Já morei na roça, eu sei. Pense. Esse negócio de tratar e cumprir, para a sociedade e por uma parte grande do sistema religioso, é normal e é comum. Não, tudo bem. Comprar e pagar. Se der certo, eu pago. Se não der, a gente vai empurrando, vai. Vamos tratar e cumprir. Se der certo, se não der, depois a gente... Irmãos, isso não funciona para os que estão na fileira indo para o céu. As pessoas que estão na fileira indo para o céu estão dizendo aqui, é sincero no que fala. Está ligado lá, se ensina ou não. A palavra é ensina, pode tomar fé. Não, ali, fulano de tal, Malote falou, alguém falou, aquele irmão falou. Olha, ali, abaixo de Deus, você pode botar fé. Você pode confiar. Mas cumprir mesmo. Abaixo de Deus, ele vai até o 3. Pai. Entendeu?
Aí a pessoa, credibilidade. Sua vida na minha vida, precisa ter isso. Quem está caminhando para ir para o céu. Mesmo que falem por aí. Já aconteceu comigo, pode ter acontecido com os irmãos. Você vai pregar para determinada pessoa, principalmente quem é comerciante. Já fui comerciante também. Nós já temos experiência nessa área. E já andamos para pregar também em alguns lugares. E chega lá, a pessoa fala assim: Deus me livre. Se for crente, se for evangélico, Deus me livre. Não vende a sua frase, não. Deus me livre. Porque mais me dá prejuízo aqui nessa cidade. E aí a gente fica com a cara vermelha, a gente fica sério, né? Por quê? Porque existe um fundo de verdade aí. Tem pessoas misturadas, infiltradas no povo, entre aspas, chamado povo de Deus, povo evangélico, que não tem esse compromisso aqui do ensino não, da sinceridade. Aí a gente tem que ir com calma, pedir Deus sabedoria e explicar para essa pessoa, falar: olha, veja bem, isso acontece sim, só que são pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles estão infiltrados no nosso meio, mas eles são joio, como diz a palavra. Eles são lobos em pele de ovelha. Eles estão infiltrados no nosso meio, mas não têm compromisso com o dono da obra, com o dono da palavra. E vou te dizer mais uma coisa, eu não posso mentir para ti. Isso vai continuar tendo até o fim. Eu não posso mentir. Não, vamos lá, congregar com a gente, mas estou tranquilo. Lá nunca vai acontecer isso. Tranquilo, mas vai ver que Deus, perfeição. Não. Isso está escrito que vai continuar tendo até o fim. E o nosso Salvador, um dia, vai fazer a separação. E vai cair a máscara. Quem é e quem não é sincero. Quem tem compromisso e quem não tem. Agora, bem-aventurados. Todos nós, e todos aqueles que estão espalhados por todo esse globo terráqueo, como alguém já disse aqui, mais de uma pessoa. Nos países perseguidos, como na antiga União Soviética, hoje no mapa, conhecida como Rússia. Na época do comunismo imperante, na União Soviética, foi uma grande potência militar, a igreja foi proibida e sufocada, e morta e perseguida, como disse a nossa irmã que testificou, Irmã Lotte, falou uma parte sobre o sofrimento de uma família, e ali não podia ter um evento como esse, não podia ensinar a palavra, não podia pregar o evangelho. Mas sabe qual foi a grande surpresa daqueles líderes que sobreviveram no final, quando o comunismo caiu? Deus derrubou o comunismo e abriu a porta para a pregação do evangelho. Automaticamente começou a aparecer centenas de milhares de pessoas, homens e mulheres, moços e moças, que estavam na igreja verdadeira, que é conservada e protegida por Deus. Mesmo que houve muitos mártires, tinha muitos congregando escondidos, em porões, em cavernas, no meio do mato, em casa, em lugares escondidos, e acontecendo batismo com o Espírito Santo, renovo, pregação, palavra, transformação, gente sendo lavado e revisto pelo sangue do Cordeiro. Então eles foram impactados, porque quando liberou isso, pode pregar o Evangelho de maneira inexplicável, porque milagre não se explica, milagre se vive. Se explicar não é milagre, é uma coisa grande que aconteceu. Agora milagre não se explica, se vive. O que aconteceu? Automaticamente apareceu milhares de pessoas. Nós somos cristãos, nós somos esse grupo, nós somos essa fileira que está indo para o céu. Então eles perceberam que Deus nunca permitirá que a sua igreja verdadeira e única no mundo seja exterminada, seja derrotada. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa igreja que ele vai arrematar um dia e depois vai voltar com ela para eliminar os inimigos de Israel na guerra do Armagedon, e depois teremos aqui o milênio, 1000 anos, e muitos de nós estaremos com Cristo reinando aqui por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Avançando, versículo 3 está dizendo assim mais um princípio desses que estão indo morar no céu, que estão nessa agenda maravilhosa que a Escritura chama lá, essa agenda chama o livro da vida. Alegre, irmão. O seu nome às vezes não está numa agenda aqui na terra do afeto. Às vezes não está numa agenda de um livro aqui no político. Às vezes não está no livro de alguém importante da cidade.
mas o seu nome está no livro, na agenda mais importante que o ser humano pode ter. Aleluia! É o livro da vida, glória ao nome do Senhor. Aleluia! Estes também não falam, versículo 3, Salmo 15, eles não falam mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos, fofoca, blá 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 blá, tititi, negócio, que não sabe se é verdade, se não é, se vai edificar ou não, e blá 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 blá, e a coisa só vai piorando, um abismo chamando o outro. Não espalha boatos ou fofoca a respeito dos seus vizinhos, irmãos, amigos e assim por diante. Versículo 4 está ensinando também para esses que estão seguindo para o céu. Eles desprezam aqueles que o Senhor rejeita. Quem são esses? Não é que tem uma exceção de pessoa, não é a contradição da palavra, que Deus aceita alguns e rejeita os outros. É no sentido, no contexto todo a gente percebe que há pessoas que são inimigos de Deus. A própria Escritura fala sobre eles. Eles escolheram ser filhos de Belial. Eles escolheram seguir o mal, conscientes disso, porque eles querem a recompensa aqui. Eles querem aceitar o que está em Mateus capítulo 4, onde começou a maldita e diabólica teologia da prosperidade, que muitos líderes na TV em vários lugares estão pregando. A teologia da prosperidade é diabólica, maligna, satânica. E, repito, e muitos já ouviram eu dizer sobre isso, não foi inventada por um pastor, pregador, e que usa até tipo de apóstolo, sua conta e risco, apóstolos verdadeiros só existiram 12, não tem outros. Nós podemos ser evangelistas, pregadores, missionários, pastores, apóstolos, não. Só 12, escolhidos por ele. Agora veja bem, não foi inventado por um pastor, pregador, pseudo, apóstolo dos Estados Unidos, não, nos anos 80. Não. Foi inventado pelo diabo, Belial, está em Mateus 4. Depois que tentou, na caminhada final de Cristo do deserto, ele tentou enganar o nosso Salvador e fazer ele entrar em contradição com a palavra do Pai, do Criador. Percebendo que não conseguiria, ele disse, levou ele para o alto lugar e disse, tudo eu te darei, riquezas, reinos, basta você fazer uma aliança comigo, basta se dobrar só uma vez. E o nosso Salvador disse, não, resistiu e deixou para nós um ótimo exemplo perfeito. Resistir o diabo, o maligno, e ele fugirá de vós. Não somos nós que temos que fugir dele. Não tenha medo, meu irmão, de Belial. Não tenha medo do inimigo. Não tenha medo de macumbaria. Não tenha medo de olho gordo. Não tenha medo de olho de secar pimenteira. Não tenha medo de mal-olhado. Não tenha medo de paim, paião, pai de santo, maninha do cantuá, paim não sei da onde. Não tenha medo de nenhum desses. Nenhum, sabe por quê? Porque aqueles ao qual ele serve, que tem um poder limitado, está dobrado debaixo dos pés daquele que a igreja eleita serve, que é o Todo-Poderoso, e sobre a minha vida e a sua está a marca do sangue do Cordeiro, e a sua vida está selada, a sua família está selada, o seu lar está selado, porque todos aqueles que são fiéis à palavra dele, à causa dele, ele vigia, ele guarda, ele cuida, e a esses seus amados até enquanto dormem. Aleluia. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Salmo de número 37. Até enquanto dorme os seus amados, ele está cuidando e agindo e trabalhando pela sua vida, pelos seus filhos, pelo seu sonho, pelo seu futuro marido, sua futura esposa, por tudo da sua vida tem a ver com ele. Tudo que a gente faz de trabalho corre para a causa dele. Ele cuida e trabalha e age em favor nosso. Aleluia. Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele não deixa nenhum dos seus desamparados. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Avançando, partindo para a conclusão. Então, despreza esses que o Senhor despreza, aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que tu pode abrir a palavra e falar, vem cá, meu amigo, meu irmão, não importa a situação que você está, não importa se você já mentiu, se você já pecou,
considera o pior dos piores, até a sua família já te abandonou. Não importa, se tu estiver disposto a receber a palavra do Evangelho, da pessoa de Cristo, e andar de acordo com os ensinamentos de Deus, contido no livro de Deus, a sua vida pode ser restaurada como a minha foi. A sua vida pode ser restaurada como a vida de muitos homens e mulheres foi e continua sendo. Tem jeito para a sua vida? Sim, tem jeito sim. Deixando para trás o que ficou e seguindo, prosseguindo para o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem jeito sim, tem jeito sim. Agora, existem pessoas que mesmo tu abrindo o livro de Deus, mesmo tu mostrando, ela está aqui, ó, na sua mão, leia. Veja aqui. Mesmo assim, eles não querem, eles rejeitam. Então, esses são também desprezados pelo Senhor, porque escolhe o caminho dos ímpios, a roda dos escarnecedores. Avançando na parte B do versículo, diz assim: mas trata com respeito os que o temem. Quer dizer, rejeita aqueles que o Senhor rejeita, que segue Belial, mas trata com respeito, em consideração, os que temem o Senhor. Essas pessoas também que estão na fileira, indo para o céu, eles cumprem o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Mesmo que tiver prejuízo pessoal, cumpre, porque tratou. Olha o testemunho, olha a força, olha o contrário do mundo. É andar na contramão do mundo. É por isso que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo registrou que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, que para o mundo era loucura, mas para os que creem é o poder de Deus para a salvação. É loucura mesmo. Os servos de Deus, todos nós, e os que estão por mundo afora, vê o que a maioria não vê, ouve o que a maioria não ouve, sente o que a maioria não sente. Ele chama de louco, é doido. Para os entendidos, entre aspas, da medicina, isso é um esquizofrênico. Está vendo o que a maioria não vê, ouve o que a maioria não ouve, e sente que a maioria não sente. É doido, é louco, maluca. Mas nós que conhecemos a palavra, temos uma experiência com Deus, entendemos de vida espiritual, nós sabemos que isso é poder de Deus para a salvação, aleluia. Transforma a nossa vida, restaura, põe de pé, aleluia. O último versículo desse estudo de hoje, versículo número 5, está dizendo: glória ao nome do Senhor, aleluia. Não empresta o seu dinheiro com usura. O que é emprestar o dinheiro com usura? É emprestar o dinheiro para alguém cobrando um juro que é acima da realidade, do que acontece onde a pessoa vive. Empresta um juro acima do que está normalizado onde a pessoa vive. Por exemplo, no Brasil tem uma balança comercial X, tem a taxa de juro. Nos Estados Unidos, na Europa, cada um tem a sua balança comercial, a sua taxa de juros. Então, quem empresta acima disso e aproveita da situação da pessoa e explora, isso está errado. Os que estão caminhando para o céu não fazem esse tipo de exploração e nenhuma outra exploração. E diz na parte B: não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Como isso foi usado e ainda é. Contrata pessoas para assumir um crime, contrata pessoas para caluniar outra. Como o sistema religioso fez com o meu e o seu Salvador. Como não acharam nele crime algum, pecado algum, arrumaram pessoas para caluniar e testificar contra ele perante Pilatos. E quando ainda Pilatos ofereceu o perdão, porque todo ano ele soltava um prisioneiro, apresentou ele e Barrabás. Barrabás era um que tinha uma ficha pior. E ele imaginou, junto com Barrabás, ele vai ser liberado e eu vou estar livre. E aí eu tive um sonho na noite anterior, disse: meu marido, não se envolva com esse justo. Eu tive um sonho com ele essa noite, muito me atormentei. Quer dizer, ele entendeu que ele era justo, entendeu que tinha uma armação e falou para o marido dela: não condena ele não. Quando ele deu a oportunidade, vocês vão querer que salva quem? Jesus ou Barrabás? E os líderes religiosos
manipulando o povo, pediu para o povo gritar: solte Barrabás e crucifica o Cristo, o Rei dos Judeus. Naquele momento, Pilatos lavou as mãos, no ato de dizer: não sou eu que estou fazendo, porque nele eu não vejo crime algum, é vocês. E o sangue dele, ele fique sobre nós, nossos filhos. E nesse sentido estão pagando até hoje. Teve Hitler, que foi usado como um chicote, como uma vara, para os corrigir. E assim por diante, nunca mais tiveram paz no sentido social, etc. Então, meus amados e queridos de Cristo, concluindo na parte final do versículo: aqueles que assim agem estarão seguros, ou nunca serão abalados. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Vale a pena, meus irmãos, andar de acordo com a palavra de Deus. E eu quero te chamar a atenção neste momento. E quero convidar igrejas que puderem estar de pé. E estaremos orando agora. Orando um pelos outros, intercedendo, clamando a Deus, que pode concluir a obra em cada um de nós como Ele mesmo começou. Que pode alcançar aquele projeto que tu tem apresentado. Pode alcançar aquela pessoa da sua parentela, um amigo, alguém que tu ama. Ele pode realizar essa obra que, como está realizando na nossa vida, pode alcançar outras pessoas. Porque há situações que o nosso limite é mostrado. Acabou para nós, humanamente falando, mas para ele não tem fim. E eu quero lembrar os irmãos, quando foi lembrado pelo nosso irmão Jean, que o Espírito Santo testificou, através da leitura, do estudo desta noite, sobre o céu, sobre os que estão caminhando para lá. E eu quero te lembrar uma vez mais, às vezes tu já foi desprezado de uma lista para um convite para participar de um aniversário, ou de um casamento, ou às vezes alguém já foi convidado para ir apenas trabalhar e ajudar nos preparativos para o casamento, para o aniversário, para aquela grande festa que aconteceu em determinada época na sua vida. E na hora de acontecer a festa, o seu nome não estava na lista. Quando foi chegando na porta daquele lugar onde ia acontecer a recepção, a festa, o jantar e assim por diante, os seguranças que ali são contratados, isso já aconteceu comigo. Eu sei o que é isso, quanto dói, o quanto que a gente sente pequeno, desprezado. E quando vai chegando ali, como é seu nome? Seu nome é fulano de tal. E ele olha na lista e diz: seu nome não está aqui. Tu não pode entrar. Tu não pode passar daqui. E aquilo faz nosso coração sangrar. Parece que o mundo desaba. Porque criou uma expectativa. A gente às vezes pôs a melhor roupa, passou perfume, deu aquele grau melhor no cabelo. As irmãs são zelosas, cuidadosas, arrumou melhor o cabelo, lavou e tal. E pôs a melhor roupa e pôs o melhor sapato. E eu quero te dizer que um dia, se isso aconteceu contigo, como aconteceu comigo, ou às vezes vir acontecer, não se preocupe não, não baixe a tua cabeça não, porque como eu disse durante a palavra, e repito, o nosso nome, o nome de todo fiel, todo servo de Deus, por mais que seja desprezado aqui nesse mundo, o nosso nome está numa agenda, a agenda mais importante que um ser humano pode ter agenda, chama-se o livro da vida. E um dia, todos nós, os que estão na eternidade vão ressuscitar, os que estão caminhando aqui vão estar lá, aqueles que partiram para a eternidade, às vezes está faltando uma parte do seu corpo, com uma doença tão terrível, tão difícil, vão estar lá com o seu corpo preparado, sarado. Pessoas que aqui são tão desprezadas e às vezes trabalham, dão o seu melhor, às vezes hoje congrega, às vezes a sua própria parentela não é valorizado, não é valorizada, não é reconhecido o seu trabalho, a sua luta, o seu suor, a sua entrega de vida. Saiba que um dia nós estaremos diante daquele que tem a agenda mais importante. E naquele dia, todos que aqui vivem contrariamente ao que nós aprendemos aqui nesta noite, e despreza a palavra de Deus, e critica a sua vida, e te chama de crentinho ou crentinha, te chama de tolo, te chama de os piores adjetivos, e te trata com desdém e com desprezo. Naquele dia, quando for aberto o livro, vai se procurar o nome, e aquela pessoa que não se arrepender tem feito isso, que não consertar a sua vida,
vai querer, vai desejar e vai arrepender muito. Por que eu não fui amigo dele? Por que eu não fui amigo dela? Por que eu não segui aquela irmã, aquele irmão? Por que eu não ouvi a palavra? Por que eu não ouvi o conselho de papai e mamãe? Por que eu não ouvi o conselho da titia, do titio, do vovô, da vovó? Por que eu não atendi aquele pastor que pegava no meu pé, que cobrava, que orientava, ensinava? Por que eu não atendi? E aí naquele dia vai chamar o seu nome. Aleluia. Vai chamar Lélia. Jean. Vai chamar o nome de cada um. Felipe. William. Ludovina. Elaine. Marcelene. Miriam. Ronaldo. Marlene. E vai chamar um por um. E todos esses passem para a minha direita. 20 para o eterno. Venha participar das bodas do Cordeiro, aleluia, Apocalipse 19:9. Alegre o seu coração, porque o seu nome está lá. E vamos ajudar a outras pessoas que têm o seu nome lá. E essa pessoa agora que tem convicção, alegria e sente gratidão, porque o seu nome está lá. Vamos orar agora agradecendo a Deus. E assim que estivermos agradecendo, saia do seu lugar. Ore com alguém, interceda juntamente com alguém. A palavra de Deus nos ensina a orar uns para os outros. Pode muito essa oração. Ore, caminhe assim, aqui, nós temos liberdade, vamos caminhar. E vai olhando. E Deus vai te tocar, o Espírito Santo vai falar com quem tu vai orar. Ele vai te dar discernimento. E intercede, deixa Deus te usar uma vez mais. E ministre na vida das irmãos, das irmãs. Segundo o Espírito Santo colocar agora no seu coração, na sua mente. E milagres vão acontecer aqui nessa noite. Milagres verdadeiros. Milagres do céu. Milagres que não podem ser comprados. Milagres que não podem ser barganhados. Verdadeiros. Aleluia. Vamos agora, os irmãos, ter liberdade e autoridade da parte de Deus. Receba algo do céu agora. Autoridade, ousadia, unção, renovo. E faça algo agora e deixa Deus te usar. Porque há pessoas aqui para ser renovadas. Há pessoas aqui para ser alcançadas. Há pessoas aqui agora para ser usadas por Deus. Outras para receber. E Deus vai fazer um grande renovo aqui. Agora. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Nós estamos nessa hora te clamando, ó Deus. Nós estamos apresentando diante do Senhor. E que o Senhor esteja, Pai, alcançando cada uma dessas vidas agora. Que o Senhor esteja renovando, capacitando, restaurando. Que o Senhor coloque na vida de cada um, neste momento, ousadia, autoridade, renovo da sua palavra. Que a oração agora, inspirada pelo Espírito Santo, possa estar alcançando vida. Que agora o Senhor possa estar dando discernimento a cada um dos seus servos e servas. Que o Senhor, nessa hora, através do Espírito Santo, possa estar alcançando essas mãos sem ira, mãos sem ódio, mãos cheias de amor, mãos cheias de unção, mãos cheias de amor, mãos cheias de alegria, mãos cheias da sua graça. E que o Senhor esteja agora alcançando homens e mulheres, casais, famílias, filhos, servos e servas do Senhor, moços e rapazes. Alcance todos nós, Senhor, agora. Porque nós carecemos do renovo do Senhor. Nós carecemos do renovo da sua palavra. Nós carecemos do renovo de uma capacitação espiritual para suportar a luta do dia a dia, para suportar e perseverar nas pedradas de Belial, para suportarmos e perseverar nas lutas ciladas de Belial usando o sistema religioso. Nós queremos, ó Pai, prosseguir com fidelidade, com alegria, com sinceridade, de acordo com a sua palavra. E nós precisamos de capacitação mais do Senhor. Aleluia, aleluia. Que toda maldição seja destruída
aleluia, a sua ação poderosa, em nome do Senhor Jesus, usando essas mãos que estão estendidas, alcançando vidas, restaurando sonhos, colocando, ó Pai, o renovo, alcançando os nossos irmãos que não puderam vir, alcançando os irmãos que estão viajando, trabalhando, alcançando o seu irmão Valdeci, a sua família, irmão Ronaldo, a sua família, irmã James, irmã Sara, missionária Lília Leal, seu esposo, filhos, cada um deles e delas, também os que nós lembramos o nome, ó Deus, alcance a irmã Francis, lá na Alemanha, a tua serva, que tem comunicado conosco sempre, junto com muitas outras pessoas, através da internet. Alcance, Senhor, os irmãos que estarão ouvindo este culto, essa mensagem, essa palavra, essa oração. Ah, Deus, alcance muitos, em muitos países, através das rádios online, através, ó Pai, dos CDs, através, Deus, de todos os meios de comunicação da internet. Salve mais e mais vidas, restaure, põe de pé, levante mais e mais pessoas sinceras, comprometidas com a causa, que amem as vidas. Oh Deus, em nome bendito de Jesus, em nome de Jesus, vai alcançando, ó Pai, os esposos que não puderem estar. Oh Deus, os esposos, vai ser trabalhando no futuro de cada um que estão aqui, preparando, Senhor, e endireitando as veredas, em nome de Jesus. Alcance, Senhor, essa pessoa amada, que o teu servo está apresentando e chorando, que a tua serva está apresentando e chorando, que está em outro estado, em outro país, que está num momento de dificuldade, às vezes enganado do médico, às vezes com problema com a justiça secular, às vezes o presídio. Ó Deus, que o Senhor esteja alcançando agora o irmão Helder, o irmão Júnior, o Arley, e todos os outros, ó Pai, que estão fazendo o trabalho de libertação dos jovens livres, os que estarão fazendo e conversando, o irmão Marco. Ó Deus, ajude muito eu, o irmão Jean, ajudar ele a caminhar, e que ele também seja vitorioso e possa estar, ó Pai, sendo mais um farol na sua causa. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Rimasto, Clideva, Remasto, Idecoveva, aleluia, aleluia, Neymar, Idecoveva, aleluia, 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 oh glória, aleluia, receba algo do céu, Deus nos usando muito mais e mais, o louvor, o instrumento, todas as áreas, aleluia, aleluia. Oh glória, receba Pai, receba e que multiplique. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu compartilho contigo algo da parte de Deus. Em nome de Jesus. Ribaço que declara, Pai. Ribaço que declara, Pai. Receba algo de Deus agora, em nome de Jesus. Receba algo de Deus, em nome de Jesus. Receba revelações.
Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! 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 Está terminando agora. Graças a Deus. Vamos terminar louvando. Quero que valorize o mover do Espírito e já estaremos terminando. Aleluia! Ouça a letra desse louvor. Deus falando contigo, o Espírito Santo falando conosco. Aleluia! Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Cante com a alma, cante com a alma, abra a sua boca mesmo. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, mente seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor, um alto valor. Aleluia. Aleluia. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e com toda a Igreja única de Deus na terra, agora e para sempre. Todos dizem amém e amém.